Jesus tinha uma palavra para vocês já individualmente? Sim. Mas, basicamente, eu morei em Belo Horizonte 5 anos, mudei para lá com 17 para fazer o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Legal. Fiquei lá por 2 anos, formei no seminário, engatei na faculdade de teologia. Então, eu fiquei um tempo morando em BH e queria ficar lá, porque você começa a ter suas amizades, comprar suas coisinhas, ter sua casinha. Você faz vida, né? Exato. E aí, o que acontece? Meu pai, que me ajudava, né? Boa parte me sustentou nesse processo, e ele é pastor, falou, quero você de volta para me ajudar aqui na igreja. E eu não tinha uma palavra, foi um momento de muito silêncio de Deus, assim. Uma intimidação. Foi, exato. E assim, tem toda a questão da autoridade, de Sim, você respeitar, não só meu pai, como meu pastor. E eu só voltei para São Paulo por obediência, porque eu não tinha a palavra volta ou briga para ficar. Eu vi um pastor falando, o Ed, e a pregação era basicamente assim, que Paulo ele fazia as viagens dele, falando, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. E no final ele se planejava, falava, esse Deus, né? Exatamente. E aí e na palavra dizia assim que Jonas, ele não ia cumprir a vontade de Deus, ele estava indo para outro lugar, Deus queria que eu fosse para Nínive. E ele disse, se você não estiver onde você tem que estar, Deus vai mandar um peixe e você vai voltar. E eu fui muito tranquila, então, para São Paulo. Com assim, eu sei que eu vou voltar para BH, eu sei que eu nunca mais vou ficar aqui em São Paulo. E no final eu fiquei em São Paulo. E foi horrível, porque não era a minha vontade. Eu odeio orar para ser feita a vontade de Deus, vocês sabem. É difícil. Porque eu tenho muito medo sempre, porque não é o que eu quero, entendeu? E assim como Paulo foi impedido de pregar também. Exato. Então, existe isso. Eu oro sempre, mas com dor no coração, que eu sei que talvez vá ser a minha. E aí entrei em depressão, assim, profunda em São Paulo, não consegui emprego. Você entrou em depressão mesmo? Música, né? Eu falei, não quero ter dinheiro. Entrou em depressão literal? Depressão real, Caraca. Eu chorava todo dia, minha cama é alta, assim, eu chorava, me escondia porque eu não queria. Eu já desenvolvi crise de pânico, aí eu não queria que meus pais soubessem. Eu me escondia no meu quarto, saía aqui. Mas era muito difícil, eu não queria culpá-los, porque foi bem difícil mesmo, assim. E eu lembro que eu tive uma conversa com os meus pais, só estavam meu pai, minha mãe e meu irmão, o André, maravilhoso, na mesa. O outro não estava. E aí eu estava muito desolada, assim, muito cansada. E eu gosto de fazer as coisas por paixão. Então, assim, eu não estou na igreja porque meus pais me criaram na igreja só. Óbvio, eu queria uma criança no caminho deve andar. Mas eu estava porque eu sou apaixonada, eu amo estar na igreja, eu amo a comunhão. Você conheceu, fez a sua escolha. Porque eu não estava apaixonada por nada, porque a depressão faz isso. Eu te leva para um lugar que você não ama nada, você não quer nada. Acho que foi até o momento que eu conheci o Thiago, que está ali atrás. E aí, eu conversando com eles, eu falei assim, olha, eu não acredito mais que a cruz basta. Falei, esse formato todo dia, filha de pastor, me revoltei. Falei, eu quero resultado, porque a gente tinha perdido o carro, a gente tinha perdido casa própria. Falei, cadê as coisas? A gente está sofrendo como família. Eu estou cansada disso. Assim, eu via meu pai sofrendo como pastor, porque meu pai é um pastor de verdade, assim, não um mercenário, tipo, um pastor. E aí eu ficava cansada, assim, meu pai, não, lê a Bíblia, escuta um louvor. Eu ficava, não vou fazer isso, se Deus quiser falar comigo, porque eu sou muito racional, eu vou ler, eu vou achar assim, o Espírito Santo está falando comigo. Eu não queria, eu falei, se ele quiser, ele me dá um tapa na cara. Você queria um sinal mesmo. E eu falei, desse jeito mesmo, eu falei, se ele me dá um tapa na cara. 2 semanas depois, se não me engano, fui cantar no casamento, com o pastor Jamal, até, que é de Campinas, se não me engano. Maravilhoso, a gente estava cantando junto, desci. Ele me apresentou a esposa dele e ele falou assim, a palavra do seu ano é permaneça. Permaneça onde você está, permaneça chorando como você está chorando atrás da sua cama. Bem certeiro. Porque ele está cuidando de todas as coisas e no momento certo ele vai te pensar porque ele está gerando no seu coração o que ele quer que seja gerado. E deixa eu falar uma coisa, você caminha com ele. Você não precisava disso, mas ele é misericordioso bastante para te dar um tapa na cara. Ixi. Aí eu arrepio até hoje falando assim. E eu sei que eu fiquei com vergonha do céu e da terra, fiquei vermelha. E eu tinha que cantar ainda no casamento. Me saí, coloquei a cabeça assim na porta do banheiro. Assim. Chorei. Falei, me perdoa. E eu amo esse evangelho que não é triunfalista, né? Que realmente, eu sempre falo isso. Que a gente vê Jó reclamando. E tudo bem, Deus fala assim, onde você estava quando eu criei todas as coisas? É gostoso. Esse diálogo Elias, é maravilhoso. em depressão dentro da caverna, sabe? Não sei onde que tá, galera. Onde o povo esquece que Jó reclamou, Jó questionou. Não, Elias pegou e falou assim, cansa, ele me chamou, não quero, não vou morrer na mão de Jezabel. E existe essa troca sincera. Se furnou na fenda. E aí, Davi queria se matar, colocar a mão na arca. Então, tem tantas coisas que quando a gente lê a Bíblia, eu estava totalmente em paz nesse diálogo com Deus, porque eu sei que ele vê meu coração.
E foi muito pesado pra mim. Eu ainda tive que voltar e cantar Oceans. Guiame. Brincadeira. Então, e aí eu guardei isso no meu coração. Isso foi em 2017, se eu não me engano. Eu já comecei a puxar. Falei de BH, já... Falou de BH. Ela ativa o plugin. A gente pisa em BH, ela vira a chavinha e o sotaque vem. E aí eu lembro que eu estava assistindo o musical de Páscoa da Hillsong, que era a minha comunidade de fé na época. E aí, nisso, me chega, assim, era, sei lá, 10h30, 11 horas da noite, uma mensagem do Alex Balaio e do Felipe Barros. O Felipe eu já conhecia, porque ele tinha me entrevistado tempos atrás, no CTM. E aí, meu sócio quer teu número, o quê? Aí, Alex me manda, quero teu número. Abro. Falei, gente, o que tá rolando? Nada a ver com nada. Alex me liga, 11 horas. Você já tinha coisa gravada? Não. Isso foi um problema também, que eu estava conduzindo as coisas em Belo Horizonte e eu perdi tudo, assim. Tudo me foi tirado, basicamente. Não tinha, só tinha esses trabalhos. Fiquei em Lagoinha por muito tempo. O pastor Flavinho, que agora é pastor em Lagoinha. Estava na igreja só. Era meu pastor, e ainda se eu sentar e trocar uma ideia. Enfim. E aí ele falou assim, perdão, verdade. Antes disso... Perdoa. Entrei e era aquela época de quarentena, né? Época de quarentena, o que a gente estava fazendo? Comprando qualquer tipo de live. Você lembra disso? Exato. Live era nossa fôlego, assim, era fôlego dentro de casa. E aí eu entrei numa live umas 3, 4 horas da manhã, com umas 13 pessoas só. Nossa. De um guri chamado Gabriel Bulian, que fez a desenhista junto com o Salomão do Reg. A vida eu amo porque tem aquela música Tapeceiro e realmente Deus é um baita costureira, assim, da história. Porque eu participei dessa live, era tipo um Tinder gospel, eu tava querendo me casar com alguém. E falando, fulano de Lagoinha, você é de onde? Vamos lá! E aí me encontraram um amigo meu de BH, que tava na Lagoinha trabalhando lá na direção de arte, alguma coisa assim. E o Deré, um beijo, Deré, se você ouvir isso. E aí falaram, você vai casar? Eu falei, não, pô, a gente quase teve um relacionamento. A gente começou a construir um negócio meio João Kleber, que não era verdade. Inclusive... Anedota, né? Era uma brincadeira, mas a galera comprou. Aham. E eu sei que nessa live eu comecei a cantar música minha, de romance, etc. O Felipe Vilela entrou e falou, caramba, curti pra caramba isso aqui. O Vilela rapper? E aí, nisso, ele falou, gostei muito. Só que assim, gente, a gente trabalha com música, é promessa pra caramba. É o Festival Promessa. Festival Promessa. Não, assim, eu tinha uma particular, entendeu? Quando me convidava, eu não vou pra promessa. Já tive muita brincadeira. Mas, assim, muito louco. E eu falei, ok. Ele falou, vou te chamar, a gente vai gravar. Eu fiquei, tá, ok. Só que nisso ele realmente trocou uma ideia com o Alex. E falou, encontrei a pessoa que você precisa para o seu projeto. Que você procura, né? Que você procura. O Alex tinha comentado com ele que queria uma voz feminina no projeto. E o Alex me liga e fala, olha, o meu amigo falou que encontrou a voz que eu preciso. Falou de você. Eu entrei e vi que você é da família, porque eu fui da Lagoinha durante 5 anos. Aí, quando ele falou com o Flavinho, foi tipo assim, vai trazer ela de volta para BH? Porque é isso, né? A gente cuida do bom nome, igual Provérbios já aconselha. Eu falei assim, gente, que doideira. Flavinho, né, deu ali um carimbo. Mas você tava até que meio... não é possível. Eu fiquei muito chocada, mas assim, eu sou zero mentira, não, isso não é. Porque eu fico chocada, mas Deus é tão ninja na minha vida que raramente eu fico, não. Eu acredito muito, assim. Não me surpreende tanto. Se ele fez, ele... Eu não sei se as coisas não me surpreendem tanto ou tudo me surpreende, né? Que eu tenho essa visão de tentar ver como criança as coisas. Então tudo ser uma grande surpresa. Mas foi muito louco, assim, A gente entrou no processo de oração para ele realmente falar, vai ser isso ou não. Que tinha umas conversas antes. Foi isso.